Sabe o que acontece com o que você evita olhar? Vamos conhecer a história de Daniel. Lhes apresento A Porta Entreaberta. Era uma noite calma, daquelas em que até as lembranças parecem andar devagar para não acordar ninguém. No fim da rua existia uma casa antiga. Dentro dela vivia Daniel, um homem aparentemente comum, mas que carregava um segredo. Uma porta entreaberta. Não na casa, mas dentro dele. Durante o dia, Daniel funcionava. Trabalhava, conversava, fazia piadas automáticas, sorria quando lembrava que era necessário. Parecia inteiro, parecia leve, parecia. Porque quando a noite chegava, algo despertava junto com o silêncio. Um arrepio, um sussurro, a sensação constante de estar sendo observado por algo que vivia naquela porta interna. Daniel não sabia o que havia lá dentro. Um monstro desconhecido, um fantasma do passado, ou, ou algo mais profundo. Numa madrugada em que o cansaço pesava mais que o medo, Daniel percebeu. Tinha passado anos fugindo daquela porta. Anos fingindo bravura. Anos mentindo para os outros e até para ele mesmo. Está tudo bem. Estou bem. Anos evitando olhar para dentro. Naquela noite decidiu que faria diferente. Não ia fugir, não ia trancar, não ia fingir que não doía. Ele iria entrar. Sentou-se à beira da cama, respirou fundo e sussurrou para o corredor imaginário. Tá bom. Aparece. Me mostra o que você quer que eu veja. O silêncio pareceu ganhar forma. O ar ficou pesado. A pele arrepiou. E Daniel, com o coração disparado, atravessou a porta. Do outro lado, ele encontrou nada. Absolutamente nada. Somente a sombra dele mesmo, esticada, distante, assustadora apenas porque estava no escuro. E Daniel finalmente entendeu, não havia nada esperando para atacá-lo. Era apenas ele mesmo, fragmentado pelo medo que evitava encarar. Daniel soltou uma risada curta, cansada, mas de alívio. Então era só isso? Pensou. Ele fechou a porta devagar, não para se proteger, mas para descansar. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele adormeceu sem vigiar a escuridão. Moral da história: a maioria dos nossos medos não moram no escuro. Moram nas histórias que contamos para nós mesmos. Eu não mereço, eu não consigo. E quando encaramos de frente, descobrimos que o monstro sempre foi menor do que imaginávamos. A porta entreaberta de Daniel representa um medo interno que ele evitou por muito tempo. De dia, como eu disse, ele funcionava automaticamente, mas só funcionava. À noite, quando a solidão e o silêncio se faziam presentes,
O que ele não encarava ganhava força. Quando finalmente ele decidiu entrar na porta, percebeu que não havia nada. O que o assustava era apenas a própria sombra, suas ideias limitantes sobre si mesmo, ampliada pela fuga. A história mostra que encarar o medo é o que faz ele perder a força sobre nós. Ela mostra como o medo cresce quando evitamos olhar para ele. A porta interna é uma metáfora para as emoções guardadas, ansiedade, tristeza, culpa, pensamentos que a gente empurra pro fundo da mente. Quando Daniel finalmente encara o que o assustava, ele descobre que não existia algo externo perseguindo, mas sim partes dele mesmo que ele nunca quis enfrentar, ou que se dizia incapaz de vencer. Ou seja, o que não é visto vira sombra, e sombra parece maior do que realmente é. A mensagem psicológica central é de que encarar o que sentimos nos liberta. Fugir só aumenta o tamanho do medo. Voltando à pergunta inicial, o que acontece com o que você evita olhar? Essa coisa cresce, te domina, determina o que você é. Medo não se vence correndo, se vence iluminando. O que você evita vira sombra, o que você encara vira limite superado. Dá um passo para dentro da sua porta entreaberta. A clareza dói menos do que a fuga.